Graça e paz, amados irmãos. Pensando um pouco mais no livro de Juízes, agora no capítulo 2, versículo 10 a seguir, diz o seguinte: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Asteroste. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Versículo 10 nos traz um alerta importante que traz responsabilidade para a nossa geração, que traz responsabilidade para a igreja hoje, que traz responsabilidade para todo aquele que conhece ao Senhor. Versículo 10 diz: Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Aqueles que haviam experimentado a mão forte do Senhor para libertá-los, para ajudá-los, haviam morrido. Aquela geração havia passado. Uma nova geração surgiu no meio do povo. Só que uma geração que desconhecia a ação do Senhor, que desconhecia os seus feitos, que desconhecia o caráter do Senhor, que desconheciam as leis do Senhor. Uma geração totalmente vulnerável aos deuses, aos costumes dos povos que os rodeavam e que foram permitidos que com eles convivessem. Então nós podemos reconhecer que existe uma geração que conhece o Senhor, existe uma geração que viu os feitos do Senhor, e existe uma geração que não conhece o Senhor e nem os seus feitos. Ao longo do tempo, o descuido daqueles que estão em vigência, daquela geração que está em vigência, traz o desconhecimento das leis do Senhor, do seu caráter, da sua bondade, do seu poder, e à medida que as gerações passam, há um distanciamento do Senhor ou das coisas do Senhor. Um alerta para mim e para você. Cabe a nós, nossa geração, falarmos do Senhor e transmitirmos aquilo que Ele é, através das nossas vidas, transmitirmos os seus feitos através daquilo que temos passado para a próxima geração, como evidências da ação de Deus na nossa vida, para que não ocorra isso que aconteceu com o povo de Israel, que a geração seguinte não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito por Israel. Que Deus nos ajude, que a minha vida seja íntegra para transbordar Deus e os seus feitos para a próxima geração, para a minha família, para as minhas filhas, para a minha esposa, para os meus netos, que vejam em mim, vejam em você, vejam em cada um de nós o Senhor e o que Ele tem feito por nós, para que o conhecimento do Senhor prossiga para a próxima geração. Deus nos abençoe nesse propósito, no nome de Jesus. Amém.